Então, nesse momento, agraciados, Pai, somos nós, por estarmos mais uma vez nesta casa abençoada, neste pronto-socorro, neste educandário, e que nesta noite, mais uma vez, abrilhantando mais um encontro, em comemoração a 27 anos de tarefa, recebemos mais uma vez a nossa querida Anete Guimarães. Oh, nossa, gostaram? É uma alegria estar com vocês nessa noite, muito mais do que o usual. E eu fiz mesmo uma referência antes de saber que era o aniversário de 27 anos. Eu disse: Sr. Alexandre, eu quero dar um presente. Escolha o tema que você quer. E disse: eu não sei, faça qualquer coisa que você queira. Aí eu perguntei: Magali, você tem uma ideia? Ah, temos e tal. Não definiu, não sei. E que tema? Um tema. Eu não sabia do aniversário. Pensando. E eu estava com essa dificuldade. Nós tínhamos encerrado, tínhamos um roteiro. E. Meu filho. Mas pergunta para a inteligência artificial. Vocês já ouviram falar do ChatGPT? Como assim? Pergunta. Que tema as pessoas gostariam de ouvir hoje em dia? E fez comentários. Uma coisa interessante. Vou perguntar ao ChatGPT que tema eu deveria abordar. E falei alguma coisa assim sobre mim. Ele gosta de ciência, eu quero sobre ciência. Mas ele disse assim: são muitas coisas que a gente estuda, muitas ideias, sabe? E a minha mente é muito caótica. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, muitos aspectos, e normalmente a pessoa tem um interesse e surge uma ideia. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha mexido assim. Eu achei exótico, interessante, e ok, e fiz uma pergunta para o ChatGPT. Que tema seria palpitante com relação à ciência e espiritismo? Definindo o espiritismo, filosofia, bases científicas, consequências ético-morais, alguma definição de espiritismo e as modernas tendências, conflitos e o que as pessoas, em geral, estão interessadas em saber. E a resposta foi muito interessante. E eu ainda não sabia do aniversário. Mas eu vou comentar com vocês uma coisa que Divaldo nos disse com relação a uma casa espírita. Então, nós podemos afirmar 27 anos. Ele diz o seguinte: os primeiros 10 anos são para vencer a si mesmos. Os segundos 10 anos são para vencer as pessoas que são contra. Se você conseguir superar essa fase, é quando sua tarefa começa. Como assim ela começa? 20 anos para você resistir. Porque vocês têm ideia de quantas pessoas resistem? Muitos. E ele está falando sobre a carreira de orador. Mas ele também se referia às casas espíritas. Então, por exemplo, no início você tem aquele mentor de muitas pessoas, mas a maior parte dos trabalhadores da casa, eles são voláteis, são temporários. Eles vêm, ficam o tempo e vão. São tipo estagiários, porque a casa está começando. 10 anos depois, chegou-se à conclusão que essa pessoa não vai desistir. Ok, ele resistiu e aí ele faz jus ao suporte. Então, algumas pessoas já com experiência começam a estagiar. Estou falando do mentor, porque não é só um mentor na casa. Tem uma série de pessoas que trabalham, como vocês trabalham. Existe equipe espiritual, mas ainda são equipes itinerantes. 10 anos depois, as pessoas que se opõem, que vibram negativamente, que têm muitas dificuldades, e como elas têm dificuldades, elas acham que a pessoa que resiste é uma afronta. É uma coisa que a gente não gosta de definir, chamada inveja. A inveja é alguma coisa complicada, porque é difícil definir. A gente sempre fica, achando que as pessoas nos invejam, mas nunca admitimos sentir inveja. E a inveja é difícil de explicar. Por quê? Porque ela não tem um objeto. Por exemplo, quando alguém te ataca, você questiona: ela quer o meu lugar?
Ela quer alguma coisa que eu possuo. Então, ambição, a gente entende um pouco, competição. Ok, mas a pessoa não tem nada a ganhar. É um ataque gratuito. Aí você pensa, vingança. Eu fiz alguma coisa, a pessoa está ofendida. Não. Então, por que você está me atacando? Nada pessoal, é porque você brilha. Então, quando alguém brilha, algumas pessoas se incomodam muito e começam a atrapalhar. Mesmo pensamentos negativos. A pessoa, vamos começar uma coisa? Ah, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai conseguir. E aí começa a pensar isso e construir esses pensamentos. Muitas pessoas, nesse momento, acham que é pesado demais. Não há pessoas para apoiar. A maior parte das pessoas diz, não dá certo. São poucas as pessoas que dizem, vou te apoiar. Vou estar aqui. Eu vou, não importa, eu estarei lá. Não fica falando que não vai dar certo. Assim, eu estarei com você. Se não der certo, a gente tentou. E poucas pessoas dizem isso. A maior parte das pessoas dizem, não vai dar certo. Não adianta, nem tenta, é um desperdício. E aí, muitos desanimam. Ele chegou até aqui, mas não encontra apoio. Não convence as pessoas. 10 anos, você conseguiu que as pessoas se convencessem. Não, olha, ele veio até aqui, mesmo eu falando mal, mesmo sendo contra. Não é que ele veio? E veio quase sozinho? E aí as pessoas acreditam. Então, mais de 10 anos. Neste momento do mundo espiritual, nós podemos investir. E é nesse momento que nós começamos com as equipes permanentes. Agora, nós temos espíritos dedicados exclusivamente à casa. Então, apoio. Aí vocês vão ver que as coisas começam a dar certo. Parece que a sorte mudou. E de repente, surge. Por quê? Porque agora os espíritos sabem que é possível investir nessa ideia. Porque você não vai existir. Agora imagina fazer uma estrutura espiritual enorme e aí você desiste. E você larga. Quantas pessoas fazem isso? Então, 20 anos depois, o mundo espiritual, nós vamos colaborar. E aí, nesse momento, nós temos equipes permanentes, nós temos mentores exclusivos para cada tarefa. Então, além da casa, você tem um responsável por essa tarefa. Você tem apoios, então cresce muito a estrutura espiritual. Então, imagina que vocês têm um prédio de 3, 4 andares, 20 anos depois, ele pode ser a 10 e um volume muito maior. E como você tem uma estrutura permanente, eles trazem visitantes, apoiam posto no local para atendimento. E vocês têm ideia da quantidade de casas que desaparecem antes de 20 anos? E desistem, dizimam. Então, 20 anos é uma data importante. Você ultrapassou aquela barreira. E nesse momento, os espíritos vão investir. Então, a sorte vai mudar. A gente começa a achar que é sorte. Não é bem assim. Então, vocês têm 7 anos. 7 anos de missão. Para cima. Avante. Não Superman não, mas quase. Então ele falou isso porque a gente achava estranho as coisas assim, uma intensidade maior. Então você nota. Por quê? Porque agora os espíritos confiam também. Então é uma data importante. E aí eu perguntei no ChatGPT o que seria interessante para atender ao seu Alexandre, falando sobre ciência. E ele me respondeu algo muito bacana. Sabe por quê? Porque eu estava estudando esse tema já há algum tempo. Eu não sei quanta coisa eu sei, né? Só quando alguém pergunta, são muitos anos. Eu estava estudando um tema novo, muito interessante. Alguns artigos novos, revolucionários, e nunca falei do assunto. E é inédito. E ele fez a colocação daqui. E aí me veio o estudo que eu estou preparando e ainda não tinha feito. Então, qual é o presente? Inédito. Nunca falei em outro lugar. E muito interessante. Eu, particularmente, me interessei profundamente sobre esse tema. E as pessoas estão perguntando na internet sobre esse assunto. A ciência tomou uma decisão que vai de encontro à tese espírita. Isso é muito interessante. E os cientistas chegaram a uma conclusão que diverge da tese espírita. Ou seja,
Vocês vão ouvir cientistas dizendo que o espiritismo está errado. Em que sentido? Vocês acreditam em destino? Que você tem um destino? Que você já nasce com um programa, um destino. E isso acontecerá independente da sua vontade. Então, algumas pessoas acreditam que nascem com um destino. Outras pessoas acreditam que sua vida está definida, que não há como mudar. Porque você tem essa mãe, porque você nasceu aqui, porque você viveu essa circunstância nesse país, isso define quem você é. Então, é aquela coisa: nasceu pobre, morre pobre. Ou aquela brincadeira: só tem duas chances na vida de mudar: quando você nasce ou quando você casa. Fora isso, não tem mais chance. Não há bem, já ouviram isso? Perdeu sua chance, agora seu destino é esse. E isso são brincadeiras, mas muitas pessoas acreditam que é um pouco mais do que isso. Mas o Espiritismo tem uma tese: livre-arbítrio. Ele diz que você escolhe o seu destino. E não no início da vida, a cada momento você decide como sua vida vai ser. Mas, atualmente, os cientistas discordam. Não só os cientistas, por exemplo, da área da biologia, mas também os cientistas da área do comportamento. E diante disso, muitas pessoas resolveram se aproveitar de um conhecimento que começou a surgir. Bom, existe ou não existe livre-arbítrio? Nós escolhemos ou não escolhemos o nosso destino? O grande problema é que, quando nós falamos, sim, eu escolho e tal, fala assim, mas na realidade, não acredita. Quer ver? Uma colocação simples. Não, a minha vida é muito ruim, porque minha mãe era narcisista. Era uma pessoa muito má. Como ela era muito má, minha vida é ruim. A culpa é da minha mãe. E segundo Freud, é sempre da mãe, né? Do pai não. A mãe é culpada. Dizem ou não dizem isso? Sistematicamente. Então, se sua mãe é ruim, sua vida é ruim. Sempre. Está definido. Você teve uma mãe ruim, seu destino está escrito. Você terá uma vida horrível. E nós acreditamos nisso. A gente escuta determinadas coisas e segue. Nós obedecemos. Vocês são obedientes? Vocês obedecem? Fazem aquilo que eles mandam você fazer? Ou vocês são rebeldes? Não, eu vou me rebelar, não vou seguir a maré. Não vou fazer o que todo mundo diz para fazer. Não vou me comportar como todas as pessoas dizem que devem se comportar. Bom, os cientistas chegaram à conclusão que livre-arbítrio não existe. É uma ficção. Nós não temos livre-arbítrio. Nós somos autômatos, totalmente condicionados pelo nosso meio ambiente. Então, nós temos dois condicionamentos básicos. Nós temos a parte orgânica, o DNA. Seu DNA diz, então é. Então, por exemplo, você é triste porque você terá deficiência em serotonina. Acabou, você é triste. Mas é meio irrelevante o que acontece ali. Você decidiu ser triste, então é triste. Acabou. Isso, no seu DNA. As pessoas alegres são aquelas que tiraram a sorte grande na loteria genética e produzem dopamina em maior quantidade. E elas são mais motivadas. Então, é sorte ou azar. Então, aquela pessoa, o seu Alexandre, faz tudo isso porque deu sorte na loteria genética. E você? Não. E não há nada que você possa fazer. Bom, esse é um aspecto. Tem um outro pior ainda, que é a questão que nós seguimos o meio ambiente. Você é definido pelo meio ambiente. Então, fora o DNA, por exemplo, efeito manada. O que é o efeito manada? As pessoas fazem e você segue. E nem pergunta. E eles fizeram alguns experimentos interessantes. Por exemplo, quando nós entramos no elevador, quem é que já andou de elevador, gente? Levanta o braço. Ok. Você entra no elevador, pela porta, e como você se posiciona?
normalmente a gente vira em direção à porta. É um ato automaticamente, virou para a porta. E pega o elevador. Vocês fazem isso? É normal, é um condicionamento, porque você vai sair pela porta. Eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram várias pessoas e disseram: olha, você vai entrar no elevador e virar para o fundo. E vamos ver o que as pessoas irão fazer. O que vocês acham que as pessoas fizeram? Então, as pessoas entraram no elevador e viraram para o fundo. E aí a pessoa entrava, e é um pouco estranho, né? Porque nós sempre viramos para a porta. E aí a pessoa entrava, ficava assim, o elevador começava a subir, daqui a pouco, olha, era visível o esforço. E daqui a pouco ela virava para o fundo. E aí você perguntava: por que você fez isso? Não sei. Você pensou? Não pensei nada. Por que você fez isso? Não fiz nada estranho. Você? Não fiz nada. Algumas pessoas não eram conscientes de que elas mudaram. E todas elas tinham uma expressão bastante incomodada. Ok, mas isso aí é meio assim, normal. Ok. O segundo experimento era o seguinte: havia um salão grande como esse e era uma entrevista de emprego. A pessoa chegava, entregava o currículo e tinha uma pessoa que entrevistava e as pessoas eram chamadas para a entrevista. Então, essa pessoa chegou e foi saindo algumas pessoas, indo para mim, outras pessoas chegando. Bom, ela entrou, sentou-se, então tinha um lugar para ele. Todas as pessoas que estavam ali faziam parte do experimento e aconteceu o seguinte: tocou um sinal e todas as pessoas se levantaram. Tocou o sinal de novo, todas as pessoas se sentaram. Não, nada. E ela ficou, olhou. Passado algum tempo, saiu uma pessoa, outra pessoa, tocou o sinal, todos levantaram. E ela levantou também. Daqui a pouco o sinal tocou, todos sentaram, ela também sentou. E ela perguntou: nada, e todas as pessoas, mais pessoas saíram. Tocou o sinal e esse sinal ficou tocado. E ela levantava e sentava, junto com todas as pessoas. Passaram algum tempo. Chegou uma outra pessoa e sentou do lado dela. E aí tocou, assim, todo mundo levantou e a pessoa não. E ela teve que levantar. Por causa de... Por quê? Não tem que levantar. Fica. Como assim tem que levantar? Ela já informou, a pessoa chegou, tem que levantar quando toca a sineta. E a pessoa fez a pergunta: mas por que tem que levantar? Porque sim, porque é assim o procedimento. O que aconteceu? O que houve? Ela não perguntou por quê. Ela não fez nenhuma pergunta, ela começou. E agora ela era o quê? Um fiscal do movimento. Então, ela ia fiscalizar a pessoa. Chegou para explicar. E olha só, eles tentaram com pelo menos 53 pessoas. E todas elas levantaram quando tocou a sineta. Nenhum perguntou ou questionou por quê. E você? Levantar e sentar? Ou você perguntar? Por que tem que fazer isso? E uma série de outros experimentos demonstram o quê? A tendência a fazer o quê? Imitar o comportamento daqueles que estão ao seu redor, sem questionar a validade desse comportamento, sem perguntar se vale a pena fazer, sem perguntar se é bom para você fazer isso. Todo mundo faz, então eu faço também. Mesmo que seja desagradável, mesmo que seja incômodo, mesmo que cause dor, você faz. E não pergunta, nem pergunta por que eu devo fazer isso. E pronto. E quando você questiona, diz assim: mas sempre você fez assim? Por exemplo, havia uma senhora que fazia um peixe, né? Um peixe muito bom. Ela tinha um procedimento e alguém pediu a receita. Eu queria a receita desse peixe, que é muito bom. Aí então, você corta a cabeça do peixe, você faz assim, 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 e aí ela perguntou: por que corta a cabeça do peixe? Porque sim, sempre se fez assim, é uma receita de família, a gente corta a cabeça e faz isso. Mas por que tem que cortar a cabeça? Não, sempre se fez
Porque minha bisavó fazia assim, minha avó faz assim, minha mãe, eu aprendi também, todo mundo da minha família faz desse jeito, e esse é o procedimento. O peixe fogão assim, é assim. Mas por quê? Não sei. Vou perguntar para minha mãe. Mãe, como é que se faz? Corta a cabeça assim. Mas mãe, por que corta a cabeça? Não, eu sei, aprendi com a sua bisavó, todo mundo sempre fez assim, todo mundo corta dessa maneira. Mas por quê? Não sei. Vou perguntar para a vovó. Vou perguntar, vovó, como é que se vai? Corta a cabeça assim. Por quê? Não sei, sempre se fez assim, é uma receita de família. E a bisavó, infelizmente estava viva, e perguntaram, bisavó, por que a gente faz assim? O peixe. O peixe é temperado. E por que corta a cabeça? Não, porque tinha uma panela pequena e se não cortasse não cabia. Aí era feito. Ninguém perguntou. E a receita de família, tudo faz assim, aí você está passando para frente. E em um momento questiona. Por quê? Fazendo assim. Não tem um jeito melhor? Não podemos melhorar esse procedimento? Não tem um jeito mais fácil de fazer? Então, um grande número de pessoas faz o quê? Se adapta ao redor. Por isso, você vê alguns escritos que dizem: você quer mudar de vida? Escolha 5 pessoas e fazem aquilo que você deseja e se junte com ela. Fique perto. Porque senão, se você tiver amigo baixo astral, eles te contamina e só desce ladeira abaixo. Então, se você quer sucesso, escolha andar com pessoas de sucesso. Se você andar com quem não é, você também não será. E muitos jovens que passaram a seguir essa metodologia se beneficiaram. Eles ficam próximos e começam a mudar. Por quê? Mas por que você não pode decidir alguma coisa? A gente tem ou não tem livre-arbítrio? Você pode decidir alguma coisa? Você escolhe. Eu fiz uma pergunta um dia, né? A cor da roupa que você está usando, você escolheu? Você gosta dessa cor? Ou está na moda? Hoje é verde, verde é o novo preto, verde militar. E aí, você não gosta muito de verde, mas é a moda, né? Então você usa verde. Você usa o que está usando pelas pessoas, né? Então, você não gosta desse tipo de calça, mas é essa. Aí você compra um sapato que não gosta, você compra a blusa, você entra lá, escolhe ou segue as tendências. Essa tendência te valoriza? É algo que você gosta? Não, mas se eu não fizer isso, as pessoas vão me apontar, dizer que eu sou demodê, eu sou fora de moda, coisa assim, não é verdade? Tem um detalhe, pensa bem se não é. Olha só, mas quando a pessoa insiste, ela tem um jeito de se vestir e se veste assim, o que acontece? Ela vai virar um paia social. Será? Se ela está alegre, se ela está contente, se a postura dela, aí daqui a pouco você tem que explicar. Como é que essa pessoa fora de moda, usando esse tipo de roupa, e ninguém usa mais, está tão alegrinha assim? E conflita, né? Você está usando uma roupa desconfortável, que você não gosta, que não te favorece, mas todo mundo está usando. E ela, com essa roupa ruim, está toda sorridente. No início ataca, né? Porque ela está jogando na sua cara o seu desconforto. E você não pensa, não pergunta. Mas depois de um tempo, como ela insiste, daqui a pouco você me diz: mas ela não está usando estilo. Então antes dizia que ela estava fora de moda, agora diz que é estilo. Ou tendência. Né? Então você explica a pessoa ter um gosto pessoal, mantê-lo, apesar de tudo, bom, é um estilo. Ou seja, nós podemos ter uma cor favorita, um jeito de vestir favorito. E eu conto uma história interessante sobre, em Curitiba, tem uma jovem que causou uma série de transtornos sérios. E ela estava passeando e ela visitou um lugar e viu uns manequins com roupas do século XVIII. E ela achou lindo. Era tipo no shopping, né? Uma exposição. E ela se apaixonou por aquelas roupas. E ela queria vestir aquelas roupas. Eu disse: por que eu não posso vestir aquelas roupas? Ela sabia costurar. Ela foi para casa e fez um vestido do século XVIII. Assim, com aquela roupa comprida, fez. E saiu. Para ir para onde? Para a escola, para a faculdade. E foi. E entrou no ônibus, toda contente, vestido do século XVIII. Você não tem ideia dos transtornos que ela causou.
porque algumas pessoas acharam que era uma alma do outro mundo. Que estava andando, então uma mulher com uma roupa 018 andando na rua. Normalmente, algumas pessoas se apavoraram achando que era gente morta. No ônibus, ela entrou no ônibus e sentou. E o homem chegou. Ele não olhou diretamente. Porque olha só, pensa bem, senta no ônibus, vê uma pessoa vestida com a roupa do século XVIII, você não vai olhar? Você não vai prestar atenção? Nossa, que estranho. O cara olhou e fingiu que não viu, ficou com uma cara assim. E alguém, você está vendo isso? Por quê? Ele disse, meu Deus, pensei que era uma pessoa morta. Várias pessoas. Então, quando saiu no jornal e entrevistado, você viu essa moça andando de ônibus? Você diz, vi vários. Pensei que era uma alma do outro mundo. Foi interessante, quanta gente espírita, né? Então, ele fingiu que não viu a moça. E ela disse, o quê? Eu gosto. Me sinto bem assim. E ela mostrou a roupa, todas de roupa 018. Então, ela vai para toda parte. Vai fazer compra, ela tem vestida 018. E as pessoas começaram a se acostumar e vão para frente da casa dela, tira foto, pede para ela passar, pode uma foto, e ela ficou famosa. E ela anda normalmente. Por quê? Porque eu gosto. Não é exógeno nem nada, é uma moça normal. Ela gosta das roupas do século XVIII. E aí? E você? Você gosta da roupa que você está usando? Você entrou na loja e escolheu? Ou você está seguindo uma tendência? É uma pergunta. Segundo os cientistas, as suas escolhas estão sendo definidas. Eu quero que você compre determinada coisa, eu começo um trabalho de manipulação ou influenciação. E, mas eu não acredito nisso, eu escolho porque eu desejo. Vou fazer uma pergunta. Alguém que já comprou Protex? Quem está bom com Protex? Comprou? Que mata 99% dos germes? Já compraram? Protex? Que mata 99%. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se matasse, todo cirurgião usava Protex. Não, eles não usam Protex. Porque Protex não mata germe nenhum. Nenhum. Tem um sabão que mata 4% dos germes. E não é o Protex. O que é que mata germes? Álcool, o que os cirurgiões usam no hospital. Protex, eles não usam. Mas muita gente compra por quê? E também você sabe que... Vocês acreditam mesmo que a Xuxa usa Monange? Olha o paixão. Ela cuida daquele cabelinho desde sempre. Com aquele jeito todo ela usa Monange. Sério. Mas olha só, ela tem um dinheiro enorme na campanha. Monange. Por que a Monange dá dinheiro para ela? É caridade? Não. Porque quando a Xuxa diz que ela usa Monange, aí você vai lá e compra Monange e usa. Você parou para pensar? A Xuxa, com aquele dinheiro todo, ela vai comprar um Monange barato. Ela não vai comprar um daqueles franceses, aqueles negócios carão. Que shampoo custa R$2.000. Né? Por que alguém gastaria R$2.000 no shampoo? Tem dinheiro, a Xuxa tem dinheiro, ela vai comprar um que custa R$4.000 na farmácia. Sério. Sim, tem uma outra bem interessante. O Roberto Carlos comendo um bife frigorífico. E a cara do Roberto Carlos era assim, algo triste, né? Porque o Roberto Carlos é vegetariano desde que vegetariano radical, e ele está sentado comendo frigorífico, e ele põe a carne na boca, ele deve ter ganhado um dinheiro tão terrível para fazer aquilo, porque o desgosto era tão evidente, porque a carne sofre dor. E umas publis dessas influências, né? E uma que pegou, tão gostoso isso, muito bom. Nossa, nunca tomei um troço tão gostoso. Isso acontece. E funciona. Ou você faz com a moça, levanta e senta. Levanta e senta. Você questiona isso?
Você questiona se isso realmente funciona? Então, esses são os testes que foram feitos, mas um mais intenso ainda. Algumas pessoas que não estavam num grupo assim, por exemplo, se um rapaz chegar para você e pedir seu telefone, você dá? Sim ou não? Um rapaz bem aperfeiçoado, bem vestido, chega para você na rua e você me daria esse telefone? Tipo, tal coisa assim. Um rapaz bonito, bem vestido. Você me daria esse telefone? Não sei que número, não. Ele chegou, perguntou, olha para você assim, para, e você me daria esse telefone? O que aconteceu? Questão de segurança, né? Você dá seu telefone a qualquer um? Na rua? Mesmo sendo bonito? Ainda mais no Rio de Janeiro? Então aconteceu algo muito interessante. A maior parte das mulheres disse não. Não. E aí foi olhar, por que não? Aí elas disseram, não, questão de segurança, eu não conheço a pessoa, foi assim meio fortuito, elas ficaram desconfiadas, foi uma coisa muito inesperada, não era uma festa, não era um lugar de ação, estava andando na rua. Aí a pessoa faz isso, elas disseram não e explicaram por quê. Tem lógica? Tem lógica. Só que aí eles mudaram o cenário, o local onde o rapaz fazia essa pergunta. Então, ele fazia num local, eles mudaram para outro local. Neste local, 63% deu o telefone. E aí perguntaram, por que você deu o telefone? Ah, ele era interessante, ele era simpático. Mas peraí, por quê? O cenário onde ele fez, ele estava em frente a uma floricultura. Havia flores ali em volta. Então, em frente à floricultura, quando ele fazia isso, muitas diziam sim. E quando perguntavam, elas justificavam. São as flores? Aí eles fizeram o teste em inúmeras vezes. E toda vez que o cenário tinha flores ao redor, muitas mulheres diziam sim. Mas davam justificativas mais diversas. Nunca o cenário influenciou. E aí eles foram mais diretos. Vamos botar algumas palavras ao redor para ver se isso muda. E mudou. Você era influenciado pelas palavras que estavam ao redor. Outdoor, coisa da base. Mesmo assim, ele dizia, e você fazia. Ou seja, naquele lugar, sem outdoor, você tinha um comportamento, com outdoor, você tinha um comportamento diferente. E aí eles foram vendo o quanto nós somos manipuláveis. O quanto uma série de táticas são eficazes para mudar a nossa opinião, para alterar o nosso comportamento, para definir nosso hábito de compras, entendeu? O preço, a cor, uma série de ambientes. E aí você justifica, não, eu queria fazer isso. E mostrou-se que não é bem assim. Mas se soma mais o DNA, mais o programa, a ciência tem chegado à conclusão que nós não temos livre-arbítrio. Nós somos definidos pelo meio. E uma descoberta recente da neurociência colocou o que a gente chama de pá de cal nisso. Então hoje, a ciência acredita que nós não temos livre-arbítrio. Nós somos programados. E por causa da função de uma área do cérebro, o sistema reticular ativador ascendente. Você decorar esse nome, não, tá? É só? Bem no meio do cérebro, nós temos um feixe nervoso que, quando eu entrei na faculdade, tinha uma única função, tá? Manter você acordado. Tá? Porque estar acordado é uma ação ativa. O nosso estado normal seria dormir. Então, para nós acordarmos, o cérebro tem que ser ativado. E é esta região que ativa. Então, sistema ativador reticular ascendente. Então, é de baixo para cima. Então, nós começamos a acordar da medula para o cérebro. Então, primeiro a gente assume os sentidos básicos e tal, e finalmente a consciência. Então, essa área vai ativando o cérebro. E essa era a função, a única função dessa região. Na época que se escreveu. Eu achei muito interessante,
porque ele está ligado ao sono e à vigília. Você já ouviu falar da mosca de Tsetse? E da doença do sono? Sim, a mosca de Tsetse. Ela transmite uma doença, e nessa doença você dorme até morrer. Por quê? Porque o parasito vai e destrói o sistema reticular ativador ascendente, você dorme e não acorda. Nada acorda você. E aí você começa a definhar. Porque mesmo com não é um coma, é um sono. E você não acorda. Mosca de Tsetse. E essa área canalizada que confirma que uma das funções é acordar você. Mais recentemente, se descobriu uma nova função para o sistema reticular ativador ascendente. Mas para descobrir isso, a tecnologia tinha que surgir para a gente entender a maneira com que ele funcionava. Você já deve ter ouvido falar de pessoas reclamando contra o algoritmo do YouTube? Quem já ouviu essa palavra? O algoritmo do YouTube. Tem político falando mal do algoritmo do YouTube. Vocês sabem o que é algoritmo do YouTube? Na verdade, é uma equação matemática, mas vamos traduzir na prática. Como é que funciona? Digamos que você entra no YouTube a primeira vez. Tá? Então não tem uma conta. Quem tem YouTube, levanta o braço. Quem não tem YouTube, levanta o braço. E o resto é quem? Vocês não são outra plataforma. Não, eu sou do... Como é o outro? Eu sou do Instagram, não gosto do YouTube, não. É isso? Mas é a mesma coisa, tá? Então, vou perguntando. Quem tem YouTube? Levanta o braço. Usa. Ah, ok. Quem não tem? Não tem, não usa. Levanta alto. Então, 1, 2, 3. Bom, como é que funciona? A primeira vez que você entra no YouTube, você bota lá, a primeira vez. Ele vai perguntar: homem ou mulher? Quantos anos? E uma série de perguntas básicas para você fazer a sua conta. Aí você faz. Aí quando você entra, aparecem alguns filmes. Tá? O que o YouTube faz? Bom, mulher, nessa idade, não sei aonde, de São Paulo, eu ofereço isso aqui. Que em geral, mulheres dessa idade que moram em São Paulo assistem isso. Aí eu ofereço para você uns 10 filmes ali, para você escolher. Aí você olha ali, isso aqui é interessante. Aí você clica num deles. Aí o YouTube aprende, ok, dos 10 que eu ofereci, ela gostou desse. A próxima vez que você entrar no YouTube, vai ter os 10 vídeos. 8 são parecidos com aquele que você escolheu, e mais 2 diferentes. E aí, você vai escolher esse daqui ou diferente? Aí você clica no diferente, aí aprende mais um pouquinho sobre você. E à medida que você vai entrando, o YouTube vai aprendendo as suas preferências, seus interesses, o que é que você gosta mais. E a partir daí, ele vai oferecendo para você cada vez mais coisas às quais você se interessaria. É como se ele fosse te conhecendo. E o objetivo dele é que você fique o maior tempo possível ali. Porque lembra que ele ganha com comercial? Igual a TV? É grátis, mas de onde vem o dinheiro? Dos comerciais que você assiste. Então, se eu te oferecer um vídeo que você se interesse muito, a chance de você assistir um comercial é maior. E aí, ele vai aprender com você, e depois de um tempo, só aparece um tipo de vídeo. E aí, seu filho, se eu vi tal coisa, eu não vi não. Mas e todo mundo só está vendo isso? Claro que não, eu não vi nada disso. É diferente. E aí você vai perceber que você só assiste vídeos desse tipo, enquanto uma outra pessoa tem vídeos diferentes. Alguns são em alta, que ficam numa camada da população, e, em geral, o que as pessoas dizem? Que o YouTube está influenciando você para ver um negócio. Não é isso? Inclusive, alguém me fez uma pergunta. O que você acha da manipulação das big techs da sua mente? Por exemplo, eles estão espionando você na internet. Como assim estão espionando você na internet? Basta você pensar. Pensa em viajar, já aparece uma propaganda. Eles estão espionando você. Você acha mesmo? Sim, Alexa, você fala, ela fica escutando, espionando, você fala. E aí, vai lá, quando você entra, aparece o negócio. Você não acha que isso é meio... Pensa bem, o custo para fazer isso seria muito grande, né? Ficar monitorando as falas. Você tem ideia do custo de fazer um negócio assim? Tem uma coisa bem mais simples de talvez explique isso. Não, acho que não é possível. Eu pensei e apareceu. Aí, como funciona? Aí, eu fiz assim, olha só, é o seguinte, não é bem assim. É que ele vai sugerir a você. Ele vai botar algumas coisas sobre viagem,
algumas palavras sobre o assunto, e isso vai despertar em você o quê? Lembra das flores? E aí aparece a propaganda. Então, ele sugere a você alguns pensamentos. E aí, bom, será que isso é real ou não? Aliás, você está forçando muito. Eu resolvi fazer um experimento. Tá? Eu mesmo. Então, eu peguei os jovens e disse o seguinte: olha, eu quero fazer uma demonstração de telepatia aqui para vocês, tá? Eu sou telepata, sou uma telepata poderosa, e eu vou fazer aqui uma demonstração do meu poder mental. Ok? Eu tenho aqui umas cartas, e eu vou adivinhar as cartas que vocês vão escolher, tá? Então, tinha várias pessoas ali, e eu pedi que viessem em um, e tinha 5 cartas na mesa, e você vai escolher uma delas, tá? Então, tinha um círculo, linhas onduladas, um quadrado, e a pessoa tinha que olhar e escolher uma carta. E eu convidava ela a fazer, depois todo mundo sentou. Bom, eu vou então adivinhar a carta que cada um escolheu, ok? Então, eu chamei cada pessoa aqui, ela veio aqui, foi essa? Foi! Acertei todas as 20 cartas. O pessoal já estava. Só que o meu poder é maior. Aqui no quadro, eu desenhei as cartas que você escolher antes de você escolher. Então, eu não sou só telepata, eu tenho pré-cognição. Então, eu consigo prever o que você vai escolher. Aí o pessoal estava muito impressionado, aí eu tinha posto papel, tirei, acertei, acertou. Todo mundo tinha escolhido a mesma carta. E é a carta que eu tinha escrito ali. E aí, é muito poder? Depois daquele momento, eu podia fazer qualquer coisa, né? Mas foi poder telepático? Foi poderes sensoriais? Não. Eu fiz eles escolherem a carta que eu queria. Como? Toda vez que eles chegavam na mesa, eu começava a conversar e... Eu estou com o microfone, é difícil, né? Eu vou mostrar mais ou menos, eu falava assim. E repetia esse gesto de várias maneiras, constante, e as pessoas iam fazendo o quê? Que gesto é esse? Um triângulo, um triângulo, um triângulo, e fazia um triângulo. E aí falava algumas coisas e quando falava um determinado tom, eu fazia o desenho de um triângulo. Então, existem muita coisa, mas tem coisas importantes, muito importantes. Como? Um triângulo. E várias palavras de poder, sempre que eu fazia o gesto de um triângulo e apontava para a carta que eu queria que ele escolhesse. E aí o que acontece? Depois de eu explicar o que ia fazer, eu falava muitas vezes, a pessoa vinha e então escolha uma carta, pensando fortemente em alguma coisa e vira para mim, e aí a pessoa escolheu o triângulo. Sempre. Todos escolheram o triângulo. E era a carta que eu queria que eles escolhessem. Entendeu como funciona? E todos obedeceram? Sim. Você já acredita nos chuchos da Monange, né? Então, com isso, a manipulação. Então, um comercial, algumas falas, inclusive a tal da propaganda subliminar. Então, uma série de coisas fazem você o quê? Não escolher. Obedecer. E, se você não pergunta por que eu devo levantar, o que acontece? 99% das vezes você obedece. Só que é um pouco pior do que isso. Lembra do sistema reticular ativador ascendente? O sistema reticular ativador ascendente funciona exatamente igual o algoritmo do YouTube. Na verdade, como veio primeiro, o YouTube é que imita o nosso sistema reticular. Como é que ele funciona? Quando nós estamos enxergando, olhando aqui, chega no nosso cérebro 400 bilhões de bytes de informação. É muita informação. Não cabe no seu computador. Entra no nosso cérebro. Mas nós só temos consciência de 2.000 bytes. Então, olha só, 400 bilhões e nós só temos consciência de 2.000. Então, a maior parte do que entra é totalmente inconsciente. Então, é muita informação. Tá? Informação que você não tem interesse. Como é que você vai selecionar? O que você vai prestar atenção? O sistema reticular, para não sobrecarregar o cérebro, ele faz o seguinte, ele começa a selecionar. Ele seleciona aquilo que vai chamar a sua atenção. Aquilo que você vai prestar atenção. E como ele faz isso?
repetição. As palavras que você repete mais vezes recebem mais atenção. Então, quando você repete uma palavra ou uma frase 21 vezes, o sistema reticular entende que isso é vital interesse. Então, isso passa a estar no topo do seu interesse. Então, imagine que você começa: eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro. 21 vezes você repete: quero comprar um carro. Vermelho. Eu gosto de vermelho. Gosto de vermelho. Aí você olha, um carro vermelho. Nem coincidente. Aí você olha, um carro vermelho. Nossa, só tem carro vermelho. Tudo lá, você olha, tem um carro vermelho. Que coisa estranha. Coincidência? Não, lei da atração, estou traindo o carro vermelho. Não. É o seguinte: você colocou o carro vermelho no topo da sua atenção. Então, os carros estão andando na mesma proporção sempre. Tá? E os carros vermelhos não são a maioria. Porém, você olha e não dá nenhuma atenção. Então, milhares de carros passam por você, mas toda vez que um carro vermelho aparece, o que acontece? O sistema faz você prestar atenção. Então, nossa, viu um carro vermelho. Não, você viu centenas de carros, e quando o vermelho apareceu, parou ali. E aí, quantos carros você viu? Vi 10 carros vermelhos. Só tem carro vermelho na rua. Passaram 50 azuis, 100 brancos, 200 prateados, mas você viu 10 vermelhos. Por quê? Porque está no topo da sua atenção. Então, as palavras que você repete mais vezes são as que vão para o topo. É assim que o sistema reticular funciona. E aí, quando você tem um pensamento recorrente, o que ele faz? Aumenta a atenção. Então, você começa: vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça. E aí, o que vocês acham que acontece? A vida só tem desgraça. Não aconteceu nada de bom. Mas se suas palavras são repetidamente: não vai dar certo, eu não tenho chance, eu não sirvo para nada, eu não tenho oportunidade na vida. Repete 21 vezes: eu não tenho oportunidade na vida, eu não tenho oportunidade na vida. O que acontece? Você não vai ver nenhum. Já ouviu falar da lei da atração? Né? Que é o segredo. Lei da atração. Atrair dinheiro, para atrair isso aqui. Tentar. Virou quase uma religião. Sabe por quê? Funciona. Ah, é porque o universo e a radiação. Não, isso não demonstra não. O universo e a radiação, isso não. Não funciona. Como assim? Não tem nada a ver com a radiação, se você não acredita nisso, mas o sistema reticular funciona. Lembra? 21 vezes? E isso foi depois do segredo, tá? É agora, é novinho. Então, o que eles perceberam? Você começa: hoje eu vou ter uma oportunidade. Hoje minha vida vai mudar. Hoje, e aí você começa. Repete. 21 vezes. E aí você olha e encontra um amigo de escola. Oi, tudo bem? Ah, me lembro de você e tal. Pois é, eu estou trabalhando. Olha, eu estou abrindo um negócio. E aí você, nossa, que interessante. Aí você encontra outra pessoa: fulano, eu pensei em você e tal. E aí você na rua encontrou 5 ex-colegas de escola que estão abrindo um negócio. E você começa: o que aconteceu? Está funcionando. Estou atraindo a sorte, estou atraindo o negócio. E aí você acha uma coisa, aí você acha, você está andando assim, lembra de uma coisa, pensa aqui. Aí você diz assim: ah, eu estou atraindo. Não. Isso esteve sempre, mas você passa e não enxerga. Você não vê a placa procura de emprego, você não vê a revista que faz isso, você não vê nenhuma oportunidade. Por que você não vê? Porque são 400 bilhões de bytes de informação e o sistema reticular tem que escolher. E ele escolhe o quê? O que você mais quer. Uma desgraça na sua vida. Então, você só encontra amigos que te puxam para baixo.
Porque é só o que você vê. As pessoas são ruins, as pessoas são ruins, as pessoas são muito ruins, as pessoas são ruins, as pessoas são ruins. E o que acontece quando você olha? Só tem pessoa ruim, não falei? Não encontro uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, E aí você faz o quê? Aumenta as apostas. Porque o homem é um animal, porque o homem é isso, e aí o que acontece? Não, aí você atrai, é coisa da vibração. Se você não acredita nisso, se você é ateu de carteirinha, acontece assim, mesmo sem vibração. Por quê? Sistema reticular ativador ascendente. Então você pode ser ateu, isso ainda funciona. Você atrai? Não. Você só vê aqui. Então, numa sala com 100 homens, de quem se vai aproximar? Daquele que bate. Por quê? Porque é karma? Não. Porque você acha que não merece nada melhor. Então você vai ali, esse cara, mas como é que eu vou saber? Assim, está sorrindo, está com a prestação boa, está ali, não serve para mim. Aí você vai escolher quem? Você só vai ver aquele. Não tem ninguém decente. Você vai encontrar quem? Os indecentes. E aí, você está traindo? Não. Nós temos oportunidades. Na verdade, se você acreditar no Espiritismo, você tem mais oportunidades boas do que ruins. Porque Deus é justo. Deus é justo? Você sempre tem o que merece? Sim ou não? Não. Como não? Deus não é justo? É. Deus é muito justo. Então, você sempre tem o que merece? Não. É porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então, se é sofrimento, você tem sempre menos do que merece. Por quê? Porque você sempre vai aprender para o melhor. Porque além de justo, ele é misericordioso e bom. Mas se as coisas hoje acontecem, olha só. Eles dão uma chance, dão uma chance, dão uma chance. Porque você só muda em duas circunstâncias, sabia? Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, você pode optar por aprender e oportunidade de aprender tem o quê? Um montão. Então, por exemplo, não existe oportunidades. Tem certeza? Não, eu quero ganhar mais dinheiro e não consigo. Se você falar inglês, você ganha mais dinheiro? Sim ou não? Tem certeza? Então, por que não aprende inglês? Não, é porque eu tenho um problema. Que problema? Tem lesão no cérebro? Tem alguma lesão? Não. Retardo mental? Você tem algum? Não? Então, se você não tem lesão e se você não tem retardo, o que te impede de aprender inglês? Não tem dinheiro. Ok, vamos lá. Há 30 anos atrás, essa desculpa seria válida. E hoje? Eu perguntei se tinha YouTube. Lembra? Eu perguntei quem tem YouTube. Vocês sabem que tem aula de inglês grátis no YouTube? Não só inglês, se quiser aprender tailandês, alemão, escolhe chinês, tem aula grátis no YouTube. Tá? E eu bem interessante. Não, mas eu tenho dificuldade, eu não sou intelectual. Ok, eu contei outro dia a história de um caminhoneiro que fazia Rio Bahia. O cara, qual era a profissão dele? Ele era motorista de caminhão. Então, ele pegava o caminhão, saía do Rio de Janeiro para a Bahia. É uma coisa pesada, porque são muito tempo dirigindo. É uma coisa desgastante. E ele sempre foi caminhoneiro, casou-se, era caminhoneiro. Os filhos foram nascendo, ele era caminhoneiro. O caminhão dele deu uma crescida, mas caminhoneiro. Nunca fez outra coisa. Só que começou a pesar o orçamento. Ele estava com 5 filhos já e ele estava ficando cansado. Estava muito difícil a viagem, mas ele precisava ir porque a grana estava curta e ele pediu para o filho dele: vai comigo nessa viagem, eu estou muito cansado, eu estou com medo de alguma coisa acontecer, você me acompanha? Mas eu tenho prova de inglês. Não tem problema não, estuda, você vai estudando comigo, você me acompanha? Então, o filho pegou os CDs e começou lá. E o pai botando CDs, repetindo as lições lá no CD, e o pai foi para a Bahia e voltou. Quando ele chegou aqui, olha só, sabe que esse CD me ajudou? Me empresta para eu. Isso aí eu fiquei acordado, prestando atenção e gostei, ele me ajudou.
CDs, repetindo aquele negócio ali, não atua. Mas funcionou, ficou acordado. Passava um tempo, ele disse assim, meu filho, esse CD não está adiantando mais, acho que não funciona mais. Não tem outro CD? Eu disse, não, esse eu acostumei, já não está funcionando. Você me dá outro? E aí ele deu um nível mais avançado. E atualizou, chegou um tempo e disse, olha, não estou funcionando mais. Papai, não tem mais CD não. Não tem outra coisa, eu gostei desse negócio de ficar ouvindo CD. Eu fico repetindo aquilo, eu fico acordado, é muito bom. E aí, quanto mais difícil, melhor. Eu tenho de alemão, quer de alemão. Aí ele foi, comendo CD, voltando. E assim fez, por um bom tempo. Um dia, como é que eu sei essa história? Porque passou numa reportagem na TV, tá? Que é o seguinte, um ônibus cheio de turistas teve um problema e estava no lugar, perdido e tudo mais, e um caminhoneiro parou para ajudar o pessoal do ônibus e desceu. E lá tinha turistas japoneses, tinha italianos, tinha alemães, e ele começou a conversar com eles em alemão, em japonês, em inglês. Ele falava 7 idiomas com fluência. Ele chamou atenção, o caminhoneiro tinha que falar 7 idiomas com fluência, né? Falava pouquinho, falava bem, falou com todo mundo ali, chamou atenção. E a Bíblia disse, mas o senhor fala há muito tempo? Eu falei, não, eu não estudo línguas, não. O senhor não estuda, não? Ele não sabia que ele era fluente em alemão, japonês e italiano. Ele nunca tentou falar essas coisas. E aí a repórter foi entrevistada. Então, o senhor sempre teve interesse por livro? Não, nunca tive interesse por livro. Como assim? O senhor fala 7 idiomas com fluência? Agora eu sei que falo 7 idiomas, mas não sabia que falava não. E como é que o senhor se interessou por isso? Não me interessei. Como é que o senhor fala 7 idiomas? Eu não queria falar 7 idiomas, só queria ficar acordado enquanto dirigia para a Bahia. E aí você diz, eu não consigo. Eu não tenho capacidade. E ele nem queria fazer isso e fala 7 idiomas. Ele só queria ficar acordado. E isso aconteceu. Então, quer dizer, ele aprendeu 7 idiomas por acidente. E você que quer? Não seria mais fácil? Se você quiser, grátis. Com nativos, você vai encontrar alguém interessado em ensinar você grátis. E que mora lá naquele país. Você pode falar idiomas. Você dirige Uber, fala 3 idiomas, vai ganhar mais. Aliás, em qualquer área você vai ganhar mais. E é uma coisa que você pode fazer grátis e não depende absolutamente de ninguém. Ou seja, se o problema é falta de dinheiro, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Olha só, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Fala 21 vezes para ver o que acontece. Sabe o que acontece? Você não consegue fazer isso. Mas e se você decidir diferente? Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Ah, mas eu não consigo nem tentar. Nem tentar? Nem começar? Não. Eu desisto antes. Eu acho que eu tenho doença. A gente já começa a criar as coisas. E aí, eles viram, lembra do sistema reticular de antecedente? Você repete ele. Isso é o mais importante. E você só enxerga isso. Bom, e agora? Como é que eu mudo? E tem pessoas em que isso é tão sério que só de pensar uma coisa diferente ela já tem pânico. Como é causador, ela nem tenta. Mas peraí, por que eu não tento? Quem gostaria de melhorar de vida? Levanta o braço. Aí vem a pergunta, por que não melhora? Por que não melhora? E aí você diz, porque é difícil. Porque é muito difícil. Por que não dá? Repete 21 vezes. Quantas vezes repetiu que é muito difícil? Que não dá? Vocês já experimentaram 21 assim? Aí diz assim, eu já ouvi isso, mas eu não consigo nem tentar. E aí tem um truquezinho. Você repetiu tantas vezes que não é possível, que você já está tão condicionado que não consegue tentar, lembra? Você, toda vez que você vai dizer, não pode pensar nisso. Não, você nasceu para ser pobre. Não, você é miserável. Não, você é burra. Não, você não serve para nada. E aí você nem consegue, é tipo, sabe, andando assim, freio de mão puxado. Nem consegue pensar outra coisa. No que você vai, não, você não presta não. Não, você não dá para isso. E aí
Tem lógica, mas é impossível para mim. Aí você vou ensinar um truque. Chamado reprogramação mental. Truquezinho simples, tá? Que não vai dar problema. Por exemplo, você não consegue nem tentar um pensamento diferente. Então, você pode pedir para o sistema reticular para fazer outra coisa que vai te ajudar. Como? Bom, lembra 21 vezes? É porque é um número mágico? Não, é o tempo que eles viram lá funcionando. Bom, mas tem algumas coisas que aceleram o processo. Então, por exemplo, nós estamos condicionados a responder a um determinado tom de voz. Então, por favor, você poderia fazer isso? Faça isso agora! Você faz mais rápido, não faz? Por quê? Inclusive, você pode quebrar as pessoas usando determinados tons de voz. Eles ensinam isso para aquelas pessoas que trabalham no aeroporto, sabe? Para facilitar, você não está zangado. Então, tem um jeitinho de você falar que ajuda. Mas, eu vou dar um truque para vocês, tá bom? Uma frase para vocês falarem 21 vezes. Você acorda amanhã, antes de escovar os dentes, olha para o espelho e faz aquela postura de poder, né? Não é aquela assim, eu sou miserável, não sirvo para nada, eu sou infeliz, né? Finge que não é. Finge que você tem poder. A pessoa que tem poder não fica assim, não. Né? A pessoa que tem poder, ela ri e coloca o peito para frente, para trás, e aí sai no espelho e diz: reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Se ficou difícil demais, fala assim. Mas tem que falar assim: reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. O que você está falando? E aí, 21 vezes. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. É um truque. Né? É um truque. Mas o sistema reticular vai reconhecer. Olha só. Reconhecer, o que significa? Saber quem é, não é? Então, por exemplo, conhecer uma pessoa que você vê a primeira vez, certo? Que as palavras têm poder, gente. Vocês sabem a diferença entre conhecer e reconhecer? Sabe ou não? Vou conhecer fulano. O que significa? Que você não conhecia e vai conhecer. O que é reconhecer? Eu vou olhar para saber se é ele ou se é a coisa. Você reconhece isso? Sim, é minha carteira. Você reconhece isso? É meu marido. Então, reconhecer é diferente de conhecer. Tá? Então, você reconhece seu filho, reconhece seu marido e conhece o seu vizinho, conhece uma pessoa nova. Entendeu? Então, olha o que está dizendo. Reconheço meus pensamentos. E são duas coisas. Escolho aqueles que me fortalecem. O que é necessário para a gente escolher alguma coisa? Você vai jantar? É frango. Não tem outra coisa? Não, é frango. Então é frango. Você escolheu alguma coisa? Escolher frango ou carne. Então, para você escolher, o que é necessário? Opção. Se não tem opção, tem escolha? Não. Então, olha o que você está dizendo. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. E repete. Aí vai acontecer uma coisa estranha. Realmente vai acontecer. Você vai começar a ouvir voz. Então eu vou fazer, vou ficar maluco? Não. Olha o que você pediu. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles. Então o que você quer? Eu quero saber o que tem na minha cabeça que está me atrapalhando. Mas se você disser assim, você já fica com medo. Né? Lembra que você falou que você não presta? Eu não presto. Aí você nem faz isso. Mas do jeito que eu falei, você esconde. Não parece tão perigoso, nem inofensivo. Reconheço meus pensamentos, sem falar forte. E escolho aqueles que me fortalecem. 21 dias depois, se você repetir isso, vai acontecer o seguinte. Lembra que a lei que é melhor de vida?
Eu queria prestar um concurso. Ah, mas eu não sei para isso, né? Aí você nem tenta. Você fala assim, pô, seria tão legal você passar por outro. Você nem vai ver. Eu gostaria tanto. E nem continua, nem completa. Só que agora, 21 dias depois daquela frase, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem, você vai ouvir uma voz na sua cabeça. Pode ser sua voz, pode ser de uma professora do primário, pode ser da sua mãe ou do seu pai, que vai dizer assim: você não serve para nada. Você não presta para isso. E eu falei esse de reprogramação numa plateia e uma senhora me disse: gente, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava pensando que eu queria estudar uma coisa, eu sempre pensei naquilo, né? E nunca foi adiante. E agora eu estou sozinha, eu pensei nisso. E aí você falou aquilo, eu disse: eu vou experimentar. E aí eu comecei a fazer. E eu fiz um mês, 30 dias. Arredondar, né? 30 dias. E aí eu pensei, eu bem que eu podia estudar isso. Olha, né? Eu ouvi nitidamente meu ex-marido falando para mim: você não serve para isso. Você não tem capacidade. Eu achei que ele tinha morrido e estava me assombrando. Juro que eu ouvi tão claramente ele falando que achei que ele tinha morrido. Liguei para saber se ele tinha morrido e estava me assombrando. Eu já ia para o centro tentar tirar esse imposto. Me livrei dele agora, ele volta morto. Eu fiquei apavorada. Aí disse: não, está vivo. E está me assombrando assim, vivo. Meu Deus, não consigo me livrar desse homem. E aí eu pensei de novo, eu queria estudar e ouvir: você não serve para isso. Você, e ouvia ele falando: pois é isso que impede você. Você ouviu isso muitas vezes, lembra? Você não serve para nada, você não serve para nada. E você acreditou. De tal forma, isso é entranhado, que você nem pensa. Toda vez que você vai pensar, a voz vem, e aí você faz o quê? Para não escutar, não pensa. Lembra que você pediu? Reconheço meus pensamentos e escolhas. O que vai acontecer agora? Quando você pensar, eu quero mudar de vida, vai vir: você não presta para nada. Você é um inútil. Você isso, você aquilo. E que voz? Pode ser a sua própria voz. Pode ser a voz de sua mãe. Pode ser a voz de uma professora. Pode ser qualquer coisa. Essa pessoa falou para você várias vezes. E o que você fez? Repetiu e entrou. Então, quando você faz isso, toda vez que o pensamento intruso que impede você de conseguir as coisas aparecer, você vai ouvir. Lembra? Reconhecer, você vai reconhecer. Porque antes era inconsciente. E lembra? O sistema reticular faz aquilo que você repete. Não é, mano? Repete. Se você repetir várias vezes, ele obedece. Agora, não adianta, né? Então eu vou fazer isso, mas eu não sei para nada. Não, então eu vou fazer isso, mas eu não sei para nada. Metade, não escolhe. Então, repete. E aí, toda vez que você pensar em alguma coisa de melhor, você vai ouvir. Lembra? Mas é só melhor. Lembra que você pediu? Reconheço meus pensamentos e escolho o quê? Aqueles que me fortalecem. Então você vai ouvir as vozes que impedem você de quê? De alcançar o sucesso naquilo que você quer. Por que eu não entendo? Por que eu sou tão ruim? Por que eu sou tão burra? Por que eu só faço as coisas ruins? Por que eu não faço um negócio bacana? Por que eu sou endefurada? Por que eu só escolho miserável? Por que eu faço isso? Por que eu entrei nessa? Dava para ver que ia dar errado. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque você não merece nada melhor. Porque você não vale nada. Porque isso e tudo isso está, e você nem sabe que está lá. É igual ao algoritmo do YouTube. Você não vê ele fazendo isso, mas não acontece? Então, você só vê coisa ruim na sua frente. Então, só tem um caminho: fundo do poço, que é onde eu mereço estar. A não ser que você faça o quê? Existe livre-arbítrio? Você pode escolher seu destino? Você pode mudar se quiser? Onde está escrito que você não pode mudar de ideia?
mudança de mundo? Onde está escrito que você tem que pensar do mesmo jeito que pensava quando era criança? Onde está escrito que você tem que acreditar nas coisas ruins que disseram para você? Por quê? Você pode ouvir vozes diferentes? Pode. Mas precisa o quê? Repetir 21 vezes pelo menos. Mas peraí, você está comigo fora? Sim, gente, o cérebro é uma máquina. E eles descobriram isso. Só que, o que eles fazem? Eles começam a repetir para você: obedeça, 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 obedeça. E você nem pergunta. E aí você só faz o quê? Compre batom, compre batom. Né? Então, tostinho vende mais, porque é fresquinho vende mais. Então, você pode mudar a sua vida? Você está destinado ao fracasso? Você não merece nada melhor? É a hora de decidir. E o que eu faço? Se quiser pedir ajuda espiritual, pode, tá? Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Tem que falar como se acreditasse, viu? Se falar fraco, não vai. Tem que... Faz sozinho, se fica com vergonha e fala isso 21 vezes. Não é no mesmo dia, não. Todo dia, cara. Repete. E aí? Bom, fiz isso. Certo? Funcionou? Agora vamos ver. O que você acha que poderia melhorar a sua vida? Aí aparece. Nada. Você não sabe. E aí você vai saber onde começou. Onde você começou a acreditar que não merecia nada melhor. E agora? Bom, e aí? Melhorou? Não. Lembra? Escolho aqueles que me fortalecem. Agora você sabe o que está na sua cabeça e também disse que vai escolher. É o momento em que você pode escolher seguir essa voz ou, quando vier, não, nada disso. Você é passado. Foi. E eu lembro que eu quero vender uma camisa, então vou fazer, tá? É uma camisa bonita e vai ser escrito assim: vamos amar ao próximo, porque o anterior você já sabe que não deu certo. Não é uma camisa maravilhosa? Tem lógica? Então, é o momento da mudança. E agora você vai poder escolher. Então, se na próxima vez que eu vier, vocês não tiverem melhorado de vida, não vão poder botar a culpa na mãe. Nem no pai, nem no governo. Até porque, quem é espírita, levanta o braço. Acredita em reencarnação? Bom, então eu vou dizer um negócio terrível para vocês. Tá? É verdade que o Freud dizia que a culpa é da mãe, mas cada um tem a mãe que merece. Logo, a responsabilidade é? Então a pergunta é: nós estamos destinados ao fracasso? Impossível. Se existe um destino, é a luz, porque nosso Pai é a fonte de toda a luz. Então, o único destino possível para nós é a luz. Então, ou isso, ou não. Mas, e o que estamos vendo? É uma escolha. Você escolhe não fazer nada e deixar as outras pessoas decidirem para você. Ou você pode começar agora e dizer: eu vou usar esse presente inestimável, incrível que eu recebi, chamado livre-arbítrio. E a partir deste momento, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Foi uma alegria estar com vocês. Sabe uma coisa? Ela falou das vezes uma vez que eu voltei na minha infância, 7 anos de idade. E a padaria, que era um empório, ficava mais ou menos uma distância daqui, no mínimo preço. E meu pai me deu R$50 e falou para mim: vai comprar um filão de pão, um pacotinho de margarina e um litro de leite. Eu saí de casa, daqui, 1.010 distância. Pão, leite, fiz um bolinho com dinheiro
leite e margarina, pão com leite e margarina, pão com leite e margarina. Cheguei na padaria, me dá um filão de pão, um pacotinho de margarina e leite. Põe em cima do balcão. O problema é que o danado do negócio esqueceu que os 50 reais era mais importante. Só gravou que eu abri a mão, cadê a nota? Levei um couro tão grande e não levei o pão. Repeti muito. Então esse cuidado de repetir é isso aí. Você fica repetindo uma coisa e esquece o mais importante. Fica esperto e só repete o que é importante de verdade. Vai cantar mais uma música agora, né, Margarida? E os passistas, por favor, distribuam a água fluidificada. Cadê? Então vou encerrar aqui a live com o povo de casa. E obrigado pela companhia de todos, por estarem conosco em mais uma comemoração, né? E, você viu? Iniciamos com a NET e mais um pouco a gente segura ela até o final. E foi agora de tarde que nós recebemos na notícia que ela ficaria. Foi, meu Deus, que maravilha, né? Então, encerrando aqui a live com o povo de casa, até semana que vem. Um beijo, amigos. E até